Depois, no final do pós-jogo, eu tenho informações exclusivas sobre Augusto Melo. Tem uma bem quente para contar para vocês, hein? Bem quente, tá? Não deixa eu ir embora sem contar o que está acontecendo. Isso vai ser extremamente decisivo e vai acontecer na segunda-feira. Na segunda-feira. Depois vocês falam para mim se é exclusivo ou não. Na segunda-feira. Tudo bem que alguém vai pegar aqui e agora já escrever lá no Twitter, correndo, né? Os representantes, não sei se vão ser 2 ou 1 ou 3, mas me falaram 2. Claro que isso pode mudar, mas isso nem importa. Os representantes de torcidas organizadas vão ter uma conversa pessoalmente com Augusto Melo na segunda-feira, antes da reunião para a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. O teor da conversa vai ser tchau, tchau, tchau e benção. O teor da conversa vai ser renuncie. Acabou. Tá? Acabou. Solta a vinheta, né? Então vai ter essa reunião com os representantes de organizadas, com Augusto Melo, e que o tom da conversa vai ser esse: renuncie agora. Então, gente, né, é que eu não sabia, porque assim, solta que é exclusivo, isso é exclusivo, solta a vinheta, porque como eu não acompanho no Twitter, né, os jornalistas que ficam lá, os influenciadores ficam lá todo dia, lá fazendo a mediazinha com o torcedor, alguns, né, outros informando. E aí é o seguinte, tem mais ainda na informação. Se o Augusto, mesmo assim, não sair, aí eles vão voltar com a massa. A informação está dada. Repito, representantes de organizadas vão conversar com Augusto Melo pessoalmente na segunda-feira, antes da reunião do Conselho Deliberativo, exigindo a saída do presidente Augusto Melo. Se ele não sair, mais tarde eles voltam com a massa, exigindo, na verdade, a saída do Augusto Melo. Acabou pro Augusto Melo. E vamos falar a verdade. Ele sai no voto no Conselho Deliberativo na segunda-feira, isso você já sabe, tá? Quer mais informação exclusiva? Quer mais? Eu tenho mais. Eu acho que essa é exclusiva também. Um conselheiro do Corinthians, ligado ao Augusto, tentou cancelar, né, a reunião na Justiça da próxima segunda-feira e o pedido foi deferido, né? Foi negado. Todo mundo sabe disso. Isso não é exclusivo. O que é exclusivo? Que está sendo tentado, só não posso falar quem, tá? Mas para vocês não importa também, vem de pessoas ligadas ao Augusto, ainda estão tentando cancelar a reunião de segunda-feira, tá? Acho muito difícil acontecer, mas não se assuste se pintar uma liminar no fim da tarde, início da noite, quando vai começar a reunião, tá? Enfim, proibindo, anulando, cancelando, adiando, né? Sei lá o que vai ser a decisão de uma juíza, por exemplo, tá? Indeferido, tá? Indeferido, isso. Então, essa outra, a exclusiva também é essa, tá? O Felipe Brits, solta a gente, cheguei cheio de exclusivo, hein, para um pós-jogo, né? Segura essa, meu irmão. Então, gente, eles estão tentando, tá? Repito, minha opinião, informação é informação, opinião é opinião. Só se for do Alexandre Moraes para eliminar, meu irmão, eles estão tentando com o ministro, com tudo, tá? Então, informações exclusivas. Reunião das organizadas, pressão forte,
turma do Augusto ainda tentando eliminar, e tinha mais uma, deixa eu ver se eu anotei aqui, eram 3 informações. A outra eu deixo para amanhã, para vocês, preciso dar uma confirmada ainda, tá? Mas é uma que preocupa, essa terceira. Bora, rapaziada, bora falar desse empate que, ok, é um ponto fora de casa, mas o que mais me agradou nessa partida em relação ao Corinthians foi o desempenho do time, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo você troca garrafas ali, claro, né? Um adversário que tá jogando em casa, que é qualificado, que tem bons jogadores, mas que no máximo chegou no segundo tempo em bolas paradas, né? Tanto do Hulk quanto do Gustavo Scarpa, e teve ainda na figura do Hugo Souza a defesa, não digo da partida, talvez até do campeonato, porque o Rony fica, cara, não é nem uma cobrança de pênalti, ela é muito menor, ela é mais a queima-roupa do que uma cobrança de pênalti. O Rony fica simplesmente na frente do Hugo Souza, chuta no canto e o Hugo busca aquela bola pelo rabo, como a gente chama, né? A bola meio que... e ele não dá rebote. Que defesa absurda, inacreditável a que o Hugo Souza faz nesse jogo. Então, assim, o Timão teve um desempenho melhor do que vinha tendo, mesmo sem os seus titulares. Eu já vou destrinchar de que maneira isso aconteceu, mas se a gente for analisar os melhores momentos do jogo, o Galo teve algumas chances claras, e a maioria delas oferecidas pelo próprio Corinthians, né? O Matheus Bidu dá uma pichotada uma hora, que ele vai recuar pro Hugo, o Hugo tá na frente dele, e ele dá uma cabeçada assim, a queima-roupa no Hugo, que a bola bate, estoura, sobra pro Hulk, e o Hulk solta aquele petardo de perna esquerda que é muito difícil pegar. Se ele acerta o alvo ali era gol, e incrivelmente ele não acertou. Depois teve um outro lance, teve uma cabeçada que o Rony também tá junto do Tchoca, né? Mas tem um outro lance, acho que tem um outro lance mais claro do Galo, que agora eu tô esquecendo. Ou seja, o Galo teve as suas chances também. Mas até os 30 minutos do primeiro tempo foi um domínio absoluto do Corinthians, o que me surpreendeu, porque quando eu olhei a escalação, falei, caramba, o Dorival pensou realmente no Huracan pela Sul-Americana, ou, enfim, contou com o desgaste, né, de alguns atletas. A gente tem falado e batido nessa tecla da sequência de jogos, um calendário bizarro, né, absurdo, com jogos de 3 em 3 dias, e ninguém tá aguentando mais, gente. Se você olhar, todos os times estão sofrendo, com lesões musculares, com falta de ritmo, com jogadores que acabam sentindo uma coisa ou outra, com um jogo de um nível técnico muito abaixo. Então, o que a gente está vivendo agora pré-mundial de clubes é um colapso, dá para dizer assim, no nosso futebol brasileiro. E o Dorival, ele não está com o menor constrangimento para preservar, para revezar. E como eu disse, isso tem coisas boas? Tem. Ele vai descobrindo outros jogadores, ele vai alternando posições, ele vai variando o repertório, você vai entendendo mais aonde ele quer chegar. Qual é o malefício disso? É você não gerar entrosamento, é você mudar o tempo inteiro, e com isso muitas vezes você perde o elan de time, né, de você encontrar uma equipe consistente. Mas nesse caso, algumas mexidas dele acabaram sendo interessantes. Ele não tinha o Rodrigo Garro e o Memphis Depay, que era uma informação que a gente tinha de que eles seriam relacionados para o jogo. Na verdade, eles foram relacionados para a viagem, porque o Corinthians ele fica em Belo Horizonte para esse jogo, para depois viajar para jogar contra o Huracan na Argentina pela Sul-Americana. Então, eles, obviamente, estão em condições, mas por conta ainda de um gramado sintético, né? A gente sabe que isso tem a ver, ainda mais o Garro que tem uma lesão de joelho, que são lesões de impacto, né? Que elas acabam acontecendo mais no gramado sintético. O Memphis, recém voltando de lesão, o Dorival preferiu preservar. Então ele faz um ataque com o Thales Magno e o Héctor Hernandes, e faz uma linha com Ranieri de primeiro homem, olha só, aleluia, eu ouvi um amém, o Ranieri de primeiro volante, o Rian, o Carrilho e Thales e Héctor Hernandes, estou esquecendo de alguém, e José Martínez. Na direita, o Mateuzinho voltando, e aí o Félix Torres fica no banco, entrando no segundo tempo. Dupla de zaga, o Kaká e o Tchoca, aí ele dá uma mexida, né? Tirou o André Ramalho, mas dá uma chance pro Tchoca. E na esquerda, o Matheus Bidu. Deu uma baita mexida no time. Mas o que foi bom diante de tudo isso? Primeiro, Ranieri de primeiro homem
para mim, já muda significativamente o teu meio de campo dali para frente, ao invés de usar o Maicon. Agora, se ele usou o Ranieri nesse jogo de primeiro, eu imagino, e ele tá preservando, que na Sul-Americana ele vai escalar o Maicon de primeiro. Vamos ver. Ou se ele se convenceu de que o Ranieri realmente deve ser primeiro homem. O que ele faz? O Carrilho joga à direita, mas ele deu uns 2 passos para dentro do campo. Vocês perceberam isso? O Carrilho, no segundo tempo, ele até foi mais ponta do que meia. No primeiro tempo, ele foi meia. E aí, Dorival? Poxa, Dorival. Tá muito claro, né, Dorival? O Carrilho foi... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho e também de Chico Garcia, repercutindo o empate do Corinthians na Arena MRV contra o Atlético Mineiro. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando aí da superioridade, né, do Corinthians contra o Galo na Arena MRV, mas o Timão conseguiu apenas um empate em Minas. O Corinthians foi um time que acabou aí propondo jogo, mas não conseguiu converter essa superioridade em gols. Infelizmente, Thales Magno, após renovar o contrato, não consegue mais jogar com a camisa do Corinthians. Acabou perdendo um gol cara a cara. E o Hector Hernandes, esse cara tá tendo oportunidade e não tá aproveitando. Hector Hernandes não tá jogando nada. Não tá jogando nada, né? Lianco, do Atlético Mineiro, era para ter sido expulso. O time do Atlético desceu o sarrafo, né? Uma arbitragem fraquíssima, péssima arbitragem. O técnico Dorival Júnior preferiu poupar o elenco mais uma vez. E se eu fosse o Dorival, eu teria poupado terça-feira que vem contra o Huracan e não ontem contra o Atlético Mineiro. Se o Corinthians tivesse ganhado ontem, chegado aí a 16 pontos, estaria melhor na classificação, né? Mas o Dorival tá de olho na Sul-Americana. Por quê? Ele poupou para fazer um time forte terça-feira contra o Huracan. Só a vitória interessa o Corinthians, né? E ontem, Hugo Souza acabou fazendo uma defesa espetacular do Rony, senão o Corinthians poderia ter saído com a derrota, mas acho que esse jogo não deveria ter ficado em 0 a 0. Deveria ter ficado aí num placar favorável ao Corinthians, por exemplo, 2 a 1, 3 a 2, 1 a 0 o Corinthians. O Corinthians foi melhor que o Atlético Mineiro. Memphis Depay e Rodrigo Galo foram relacionados ontem contra o Atlético, mas Dorival preferiu poupá-los, tendo em vista que a Arena MRV é um gramado sintético e Dorival ficou com medo desse jogador se lesionar de novo e ficar fora aí dos jogos importantes para o Corinthians. Mas talvez eles apareçam contra o Huracan em Buenos Aires, né, na Argentina, na terça-feira. O Corinthians precisa ganhar esse jogo, né? E domingo, se Dorival Júnior não colocar esses 2 jogadores contra o Huracan, com certeza, aí já é certeza que Dorival vai escalá-los contra o Vitória da Bahia, domingo na Neoquímica Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. Então, Corinthians jogou bem, cresceu, né? Mas infelizmente não conseguiu sair com a vitória. Mas o time, você viu que o time melhorou, mesmo sendo um time alternativo, sendo um time reserva, o Corinthians conseguiu propor jogo, encarou de frente a frente o Atlético Mineiro na Arena MRV. O time do Atlético é um time qualificadíssimo, é um time forte, é um time competente, tem o Cuca como um grande treinador e o Corinthians desempenhou bem. Alguns jogadores nem tanto, mas outros jogadores, no total, o Corinthians ontem foi bem e muito bem. Gente, o que vocês acharam do jogo ontem? Vocês gostaram, não gostaram? Use espaço no vídeo para você deixar seu comentário, deixa seu like aí, para a gente saber da sua opinião. Mudando de assunto,
né, vamos falar um pouquinho, né, do indiciamento da Polícia Civil, né, para o presidente aí Augusto Melo, né, na última sexta-feira. Não só Augusto Melo foi indiciado pelo caso Vadebet, foi Augusto Melo, seus ex-diretores também foram indiciados. Quem são? A Marcelo Mariano, Alex Cassundé e Sérgio Moro foram indiciados por 3 crimes. Quais crimes são? Associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Então, agora o Ministério Público pode oferecer denúncia ou não. Caso o Ministério Público ofereça denúncia, os 4 virarão réus no processo. Então, Augusto Melo, diante do indiciamento, ele marcou uma reunião na sexta-feira à tarde, no CT Joaquim Grava, mas depois mudou porque os jogadores não aceitaram e Augusto Melo já perdeu o apoio das organizadas, perdeu o apoio dos youtubers. Então, se ele fizesse no CT, onde o jogador se prepara, treino para enfrentar os adversários, ele ia perder o apoio dos atletas também. Então, por isso, a reunião foi mudada para a Neoquímica Arena e lá Augusto Melo se defendeu dos crimes mencionados no indiciamento, dizendo que ele está com a consciência limpa, o seu CPF é limpo e ele é parte interessada na investigação pela Polícia Civil, porque ele também quer saber quem fez algo de errado, né? Então, Augusto Melo e os seus ex-diretores podem acabar virando réu no processo. Por que a Polícia Civil indiciou os citados aqui no processo? Indiciou porque a Polícia Civil encontrou irregularidade, encontrou contradição nos depoimentos de Augusto e dos seus ex-diretores, né? E notícia aí que o Samir Carvalho trouxe de primeira mão, que segunda-feira haverá a votação para o impeachment. Segunda-feira, 26, amanhã, haverá votação para o impeachment do presidente Augusto Melo. Se ele será impeachado ou não. Mas antes da votação, segundo Samir Carvalho, haverá aí, os representantes da organizada vão marcar uma conversa com o presidente Augusto Melo, pedindo que ele renuncie. Pedindo que o presidente renuncie. E o presidente Augusto Melo, na entrevista coletiva da sexta-feira, ele disse que não tem culpa e não vai se renunciar. Detalhe, um conselheiro ligado ao presidente Augusto Melo está tentando entrar na justiça para pedir a votação, cancelar a votação do impeachment na próxima segunda-feira, né? E aí a justiça acabou indeferindo o pedido dessa pessoa ligada ao presidente Augusto Melo. Ou seja, o pedido de cancelamento de votação do impeachment, segunda-feira, 26, amanhã, na parte da noite, foi indeferido pela justiça. Então, vai haver a votação. Acredito eu, a não ser que haja novamente uma pleiteação pelo um conselheiro do Augusto e a justiça, a juíza ou um juiz entenda que tenha que cancelar. A contrário senso, haverá sim a votação. E para mim, Augusto Melo, opinião minha, gostaria de saber de vocês. Para mim, Augusto Melo será impeachado, assim como foi indiciado pela Polícia Civil por 3 crimes: lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Então, Augusto também, por cometer irregularidade na sua gestão temerária, será impeachado. Por quê? Porque os sócios alegam, né, o CORE, né, alega que Augusto Melo cometeu diversas irregularidades. Aumento na dívida do Corinthians em 829 milhões, é um.
Mateuzinho treinou no Corinthians sem assinar no contrato. 2. Certo? Duas coisas que eu já falei. Rodrigão chegou ao Corinthians, né? Ficou um tempo sem ser inscrito. Então, uma série de irregularidades. Poderia falar várias aqui. Até porque o Corinthians hoje tem um elenco fraquíssimo tecnicamente e uma folha salarial, uma das maiores da América Latina. Se não for a maior, fica em terceiro lugar, quarto lugar, como uma das maiores, cerca aí aproximadamente 25 milhões de reais por mês. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí, né, dessa pessoa que é ligada ao presidente Augusto Melo a entrar com ação aí, pedindo aí a anulação da votação? O que vocês acharam de tudo isso? O que vocês acharam do jogo do Corinthians ontem, na Arena MRV contra o Galo, esse empate? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o teu comentário. Deixe também a sua inscrição para você. A sua inscrição nos ajuda muito. Deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.